Dia de Inter e noite de decisão. Sim, jogo decisivo para o Inter na luta, contra o Z4. Afinal, a rodada começou na terça-feira com o resultado que ajudou o Colorado, que precisa mais do que nunca vencer dentro do Beira-Rio. Quero falar sobre novidades na lista de relacionados e também na novela Fernando, que não deve reforçar o Inter em 2025, mas deixa uma porta aberta para o ano que vem. Quero falar sobre tudo isso com vocês depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. Eu quero atualizar as últimas informações do Colorado, que joga hoje à noite, 7h30, contra o Corinthians. Maratona do Voz do Gigante abrindo às 5h30 da tarde, direto do estádio Beira-Rio, que não deve ter um grande público, mas é aquela coisa, tem promoção de ingressos, o sócio colorado pode entrar até de graça dentro do estádio em alguns setores. Então, assim, é um momento que o Inter está precisando desse apoio do torcedor. Vamos ver se a torcida compra o barulho. Sei que o horário é ruim, que daqui a pouco vai estar chovendo na capital gaúcha, mas é aquilo, O Inter precisa obrigatoriamente ganhar esse jogo, porque com o resultado, de empate entre Atlético Mineiro e Juventude, eu vou contar para vocês o que vale esse duelo pelo Brasileirão, tá bom? Mas antes eu quero lembrar que esse conteúdo tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, e IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, e é muito rápido e fácil, Se você está me assistindo por exemplo, do computador, só clicar no link que está na descrição, colocar a placa do teu carro, já vai puxar automaticamente todos os débitos do teu veículo, tá? E aí já mostra, inclusive, quantas parcelas tu pode fazer, qual o valor da parcela e ainda por cima tem um cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app se você tiver pelo celular, que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então é importante que tu vai ter segurança para rodar tranquilamente com o teu carro e com ele quitadinho, sem problema algum, tá certo? Turma, empate de 0x0 entre Atlético Mineiro e Juventude foi um ótimo resultado, porque o Juventude permanece na 17ª colocação com 23 pontos, então não pode alcançar o Inter nesta rodada. Ele pode ainda ser ultrapassado pelo Vitória, que joga no Barradão contra o Ceará, e no melhor cenário vai a 25, e poderia ficar a 3 pontos do Internacional. O Inter, se vencer o jogo contra o Corinthians nesta quarta-feira, vai a 31 pontos e ultrapassa Corinthians, Atlético Mineiro e pode ultrapassar o Vasco da Gama caso o Vasco perca para o Palmeiras, jogo em São Paulo. Palmeiras que luta para se aproximar do Flamengo, Palmeiras terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o Inter pega um elevador da 15ª para até 12ª colocação, com a mesma pontuação do Ceará, que teria os mesmos 31, mas tem um saldo de gol 0, o Inter tem um saldo de gol hoje menos 8. Então teria que tirar 8 gols do Ceará, teria que ganhar de 9-0 do Corinthians, para ultrapassar o Ceará, por exemplo. Então, não vai acontecer. Então, 12ª colocação, ultrapassando Corinthians, Galo e Vasco. Só ganhar de 0,5-0, isso vai acontecer. Esse é o melhor cenário do Inter na rodada. Se o Inter empatar o jogo contra o Corinthians, o Inter permanece na 15ª colocação, não consegue ultrapassar o Corinthians, pelo critério de número de vitórias. O Corinthians tem 8 vitórias e o Inter tem 7. E torce aí para que o Santos não vença o Grêmio, porque se o Santos ganhar do Grêmio, o Inter vai para a 16ª colocação e caso o Vitória ganhe o jogo do Ceará, o Inter fica ali na portinha do Z4 com a distância podendo ser de até 3 pontos. Então o Inter na outra rodada, quando joga contra o Botafogo, poderia entrar perigando entrar na zona do rebaixamento, pegando os jogos do Vitória aqui, por exemplo, o Vitória joga contra o Ceará e joga contra o Vasco em São Januário. Então confrontos diretos aí na parte de baixo da tabela. Por isso, esse jogo contra o Corinthians é tão importante. Para esse jogo, gente, o Inter tá cheio de desfalques, o Rocher não deve jogar, o Thiago Maia, tem possibilidade de ficar no banco, mas tendência que não comece o jogo também. O Alan Rodrigues está fora, o Gustavo Prado está fora. Então, voltando mesmo, a estar à disposição são 3 jogadores. Juninho, que deve iniciar no banco, Bernabé e Aguirre, que aí voltam para o time e devem ser as únicas 2 novidades no time titular em relação à equipe que empatou com o Juventude na estreia do Ramon Dias, com Antony, Aguirre
Vitão Mercado e Bernabei, Luiz Otávio e Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick, Borré e Carboneiro. A tendência de time é essa. E sinceramente, gente, nessa altura do campeonato, com o legado horroroso que o Roger Machado deixou, é o que dá para fazer. Não estou cobrando muito o desempenho do Ramon Dias neste momento. Para mim, o trabalho da comissão técnica é de remobilização do ambiente. Acho que o Inter tem que dar a vida pela vitória, tem que se entregar a cada bola. Agora, organização tática, movimento, evolução, não dá para esperar muita coisa, né? Vamos ser sinceros. Do outro lado, o lado positivo, é que o Corinthians vem com meio time fora. Os principais jogadores não vieram a Porto Alegre. Yuri Alberto tá fora, Rodrigo Garro tá fora, Memphis Depay tá fora, o André Ramalho tá fora também. Então é um time bem desfalcado do Corinthians, que deve ter 4 volantes na escalação inicial do Dorival Júnior, com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho, João Pedro, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu no lado esquerdo. E aí no meio campo vem os volantes, né? Quero pegar aqui para não perder. Ranielli como primeiro homem, José Martinez e o Maicon, e o Breno Bidon como um meia mais avançado. E na frente, né, o Guinegão, que está em ótima fase, né, centroavante das categorias de base do Corinthians. E o Vitinho, né, ex-jogador do Inter, passou aqui em 2015, 2016, está no Corinthians, né, vindo do futebol saudita, deve ser o substituto do Yuri Alberto. Caso não jogue o Vitinho, o Thales Magno será o escolhido. Então, este é o cenário do Inter para hoje à noite, e eu estou palpitando, né, na KTO, lá kto.bet.br, na vitória do Inter por 0,5, gente. 0,5 é meu palpite na KTO, o glorioso 1-0. É o melhor cenário, o time retoma a confiança, ganha o jogo em casa, sem sofrer gols, e esta odd lá na KTO, a gente está pagando 6. É o meu palpite, odd 6 na KTO. Tem o Odão também, né? Para quem quiser palpitar, para o Inter ganhar o jogo e o Alan Patrick ter total de chutes a gol mais de 1,5, 6,75, né? Tá pagando esta odd, tá bom? Então lembrando que KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Para a gente avançar aqui na nossa pauta, eu quero dizer que o Bruno Gomes está relacionado, jogador que teve uma lesão grave no primeiro jogo do ano, para muitos, né, um dos melhores laterais direitos do Brasil no ano passado, né, então uma alternativa que está ganhando o Ramon. Claro, né, não joga desde janeiro, né, e nem vou computar o jogo contra o Guarani, porque ele se lesionou logo no começo do jogo. Então não joga 9 meses, no mínimo 9 meses. Então assim, é um jogador, né, que vai precisar de ritmo de jogo, né, de sequência. Vamos ver qual é a ideia que o Ramon Dias tem para ele, se vai ser um volante ou se vai ser um lateral direito. Então uma boa notícia também para o torcedor do Internacional. E quero falar, gente, sobre Fernando. Afinal, tá, gente, o Fernando se especulou aí que poderia voltar, ele deu declarações aí na ESPN falando, né, bastante sobre o seu futuro, né, sobre questões que, né, ficou chateado da forma como tratou com o Inter, aquela coisa toda. Então, né, o Inter procurou o Fernando, né? A informação que o Lucas Dias trouxe no canal dele aqui no YouTube é de que é o seguinte, o Inter, depois de tudo que foi dito pelo Fernando lá na ESPN, conversou com o Fernando e com o empresário dele, que estavam em Goiânia fazendo tratamento, e o que o Inter ouviu é o seguinte, ele não pretende voltar a jogar futebol neste ano. O Fernando está em Portugal, né, fazendo questões aí da sua carreira. Ele teria, né, se fosse voltar a jogar no Inter nessa temporada, ser inscrito até o dia 4 de outubro, o que não vai acontecer, tá? Então ele não vai voltar a jogar em 2025. Isso foi o que o Inter ouviu do staff do jogador. Se voltar a jogar futebol e não se aposentar em dezembro, ano que vem é o limite. E aí a preferência é do Internacional. O Fernando, nesse momento, está curtindo a família e seguindo o tratamento que já estava previsto por ele, né, desde que rescindiu o contrato com o Internacional. Então não teve, né, essa questão, né, de não procurar ou o Inter, né, não querer a volta do Fernando, né, muito mais uma decisão do jogador que neste momento vai decidir seguir a sua pausa na carreira nesta temporada de 2025. Então o Inter procurou, conversou, mas o Fernando está optando por pensar na carreira somente na próxima temporada. Então,
é isso, né, a situação do Fernando. Vamos torcer para que ano que vem ele possa vir a jogar no Inter. Ontem trouxe aqui no canal a informação sobre o Rafael Carioca e deu uma repercussão tremenda, né? Falando sobre o Inter ter, né, e buscado informações sobre esse jogador que está livre no mercado, né? O Inter tentando, né, montar o elenco para o ano que vem. Que me disseram, tá, que o cenário do Rafael Carioca hoje não é de um jogador que está bem fisicamente e até por isso, né, o Inter não deve avançar muito nessa negociação. É um jogador, né, que, enfim, né, teve um ótimo cenário no Tigres, foi muito bem aqui no Brasil jogando no Atlético Mineiro e no Grêmio, passou também pelo Vasco, mas hoje, né, não é um nome que o Inter tem em pauta. Um dos nomes que o Inter tem mapeado é do Kevin Viveiros, jogador do Atlético Paranaense, só que o Atlético investiu muita grana nesse jogador que era do Atlético Nacional, fez gol no Inter, inclusive, nessa Libertadores da América, né, no duelo da fase de grupos, só que o Atlético não vai rasgar dinheiro. O Atlético pagou 5 milhões de euros, ou dólares, na oportunidade, e por menos do que isso não vai negociar, e aí o Inter dificilmente vai ter condições de bater de frente com o Furacão, né, para tirá-lo lá de Curitiba. Então, o Inter está começando a mapear alguns nomes, jogadores livres, jogadores que estão, né, se destacando neste ano, mas, né, Viveiros e Rafael Carioca dificilmente vão jogar no Inter em 2026. Tá certo? Chegou até o final? Me dá essa moral, deixa o like, te inscreve, a gente se vê. Fui!